Amigos, vocês que acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partir para a prática, falar sobre fé, prova que alguém tem fé. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil, e vendo suas lutas você diz: meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado. E depois vai embora, sem nem lhe oferecer nada. Onde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo de sentido? Por diversos momentos da nossa vida, nós não fazemos nada, nós ficamos parados, simplesmente obedecendo ao comando de uma sociedade que impõe alguns padrões, obedecendo ao comando de algumas regras que alguém disse que deveria ser assim. E essas regras às vezes nos deixam um tanto quanto mortos, se eu posso assim dizer. Porque nós não temos mais vida, nós não temos vida plena. Nós ficamos parados, simplesmente vendo os dias passar, sem dar nenhuma dinâmica a ele. Simplesmente como robôs que vão fazendo um processo em série e sem tomar conhecimento, sem se dar conta do que está à volta. Sem, inclusive, lutarmos por uma mudança da nossa história, e quando eu falo da nossa, não só da questão íntima, mas da história que nos cerca, das pessoas que estão à nossa volta. E é com base neste texto, um texto que fala um pouquinho e tem alguns questionamentos, que fala um pouquinho se simplesmente falar que se tem fé, dizer que tem fé, se é suficiente. De um texto, inclusive, que dá um exemplo muito prático. Você que diz ter fé, quando encontra, e eu acho muito interessante o que ele traz, quando você encontra um amigo, um homem, que está em situação difícil, e você diz a ele simplesmente que ele seja abençoado, e você nada mais faz além disso, será que este é um bom caminho? Porque é um caminho de paz. A comodidade é um caminho de paz. Sentar numa poltrona, num dia de domingo, principalmente em dias de inverno, colocar uma pipoca no colo, colocar um bom filme e simplesmente aproveitar esta comodidade, aqui é só para a gente ter uma caricatura, é sim algo que nos traz paz. Mas será que vida é isso? Será que este é um bom caminho? E aí, com base em tudo isso, eu gostaria de deixar um primeiro ponto para vocês. Um primeiro insight, uma primeira ideia. Cuidado para você não perder o sentido da vida. Eu sou muito curioso com relação a índices. E, ultimamente, algo vem me chamando muito a atenção, que são os índices da violência à cidade a qual nós moramos. E, há uns meses atrás, saiu uma pesquisa da USP, de um núcleo de pesquisa em relação à violência, que diz o seguinte, que 38 dos distritos de São Paulo têm os seus índices de homicídios considerados endêmicos. São Paulo é uma cidade que tem 45 distritos. Dos 45, 38 têm uma condição considerada endêmica.
Você sabe o que isso significa? Você faz ideia o que isso significa? Você sabe o que significa a palavra endemia? Não. Se não, deixa eu tentar te explicar. Endemia é algo que é comum no lugar. Endemia é algo que sempre acontece, faz parte da característica do local. Palavra bonita. Endemia. Que faz parte da característica do local, que é comum, que de certa maneira virou banal. Acontece. Em 38 distritos de São Paulo, homicídios acontecem. E aí eu de verdade tenho dificuldade de entender isso e de ficar em paz. Porque é sério mesmo que nós vamos tratar a vida desta forma? É sério mesmo que nós vamos tratar essas questões tão latentes da nossa cidade de uma forma tão banal e simplista? É sério mesmo que pensar que pessoas estão morrendo aos montes não nos mobiliza? É sério isso? É sério que nós vamos dar um nome bonito, culto, interessante, a algo tão triste e ficaremos por isso mesmo? Porque é isso. Só até bonito. 38 distritos da cidade de São Paulo têm seus homicídios numa condição endêmica. Nem fica tão ruim. Fala a verdade. Não fica tão ruim. Então é sério que nós vamos dar apenas uma palavra culta? Nós vamos dar apenas uma palavra que esconde o que de fato essa história quer dizer? É sério que simplesmente reduzir a maioridade penal é a solução para a violência da cidade de São Paulo? É sério? Será que é isso mesmo? Será que é por aí que nós temos que ir? Será que é banalizando a vida humana? Será que é olhando para um adolescente simplesmente como um estorvo de uma vida de paz? Será que é por aí que nós temos que ir? Será que esta era a proposta de Jesus? Será que o Evangelho propõe isso? Acho que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Acho, aliás, que nós temos que ter muito cuidado. Porque nós podemos transformar coisas obscenas em algo palatável. Simplesmente com um jogo de palavras. Ou simplesmente no lugar onde nós ficamos cômodos. E quando nós transformamos o obsceno em palatável, penso eu, que nós estamos nos transformando em seres humanos, se é que eu posso dizer seres humanos, nada dignos. Se eu pudesse utilizar uma palavra mais forte, acho que quando nós fazemos de coisas obscenas algo palatável, nós estamos nos transformando em monstros. E aí eu e você precisamos tomar cuidado, porque sim, o lugar da comodidade, a poltrona, é aconchegante. Ela nos abraça, nos acolhe de uma maneira que é como cobertor numa noite fria. Quando você acorda para ir trabalhar, você queria fazer
qualquer coisa ali dentro. Sair dali é desespero total. Eu até que sou mais tranquilo, mas eu preciso agora confessar algo de alguém aqui. A Lilian, ela acorda cedíssimo. E nessas manhãs de inverno, ela sai da cama, mas num mau humor, porque ela não queria sair daquele lugar de jeito nenhum. Por quê? Porque está gostoso e cômodo. E essa poltrona, esse lugar de comodidade, que transforma as coisas obscenas, às vezes, em algo palatável, pode sim estar nos matando, porque isso também nos mata. Eu não acredito que vida aconteça sozinho, solitariamente. Eu não acredito nisso. E quando eu não consigo olhar para o outro, quando o outro já não me sensibiliza mais, quando eu não consigo ser tocado pela história do outro, de verdade, acho que eu não estou apenas deixando o outro morrer, acho que eu estou morrendo. Por quê? Vida sozinho, solitária, é simplesmente existência. E eu acho que vida, ela acontece nas relações. Então, tome cuidado para não esvaziar os seus dias de sentido, sentado numa poltrona, e aqui de uma forma simbólica eu estou dizendo dessa poltrona, sentado numa poltrona confortável e gostosa. Cuidado para não esvaziar os seus dias de sentido, apenas olhando para dentro de si e esquecendo o que está à volta. Cuidado para não transformar ou deixar os seus dias sem sentido, apenas utilizando palavras palatáveis ou uma forma de vida palatável. Cuidado para você não ser porta. Porque porta não tem vida. Porta simplesmente obedece a comando. Porta simplesmente vê os dias passar e não se percebe o que está à volta. Segunda coisa, o silêncio dos bons asfixia a vida. E Martin Luther King foi um gênio quando disse algo semelhante a isso. Esse silêncio dos bons, o silêncio de quem diz que quer fazer da vida dias melhores, esta estagnação das pessoas que dizem que querem transformar São Paulo numa cidade melhor. Essa paralisação asfixia a vida em todo e qualquer ambiente, inclusive a nossa. Eu aprendi com um teólogo chamado Jung Mossung, que às vezes nós precisamos abrir a janela da alma, para que um vento novo sopre e areje a vida, porque senão nós vamos mofando. E vento novo, o Espírito que sopra aonde quer, acho que ele se personifica em nomes próprios, em gente. Então nós precisamos abrir espaço para as relações e precisamos sim nos mobilizar para fazer essas relações algo bonito e bom. Talvez você esteja se perguntando, Will, o que isso, tudo que você está falando, toda esta ideia, tem a ver com violência, com a miséria que você mencionou? O que isso tudo tem a ver com paz sem voz? Não é paz, é medo. Deixa eu te devolver algumas perguntas. Se você está com esse ponto de interrogação, deixa eu colocar mais outros
pontos de interrogação. Será que nós não temos relação nenhuma com a condição da vida atual? Será que eu, Will, não tenho responsabilidade nenhuma sobre a condição do meu bairro? Será que eu, Will, não tenho nenhuma relação com esta necessidade e demanda da vida? Será que nós não temos nenhuma relação? Você não precisa se confessar, tá? Você não está na frente de um padre, então não precisa falar em voz alta. Porque senão eu acho que você vai ficar constrangido. Porque eu fiquei quando eu fiz essa análise interior particular. Então, vou fazer algumas perguntas aqui e responda aí dentro do seu coração, mas seja sincero. Já que você só está respondendo para você mesmo, já que ninguém vai ouvir, essa é uma conversa sua, interna, e Deus, seja sincero. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas pessoas, de fato, você já ajudou? Quantas? Quantas pessoas já te mobilizou a estender o braço e você, de alguma maneira, ajudá-la a sair de um lugar de vítima marginalizada? Quantas? Quantas pessoas você já deu de comer? E aqui eu não estou falando de filho, filha, pai, mãe, não. Pessoas que você não tinha muito contato e muita intimidade. Quantas pessoas você já entregou uma cesta básica? Quantas? Quantas vezes você já foi movido pela compaixão? Quantas? Eu confesso que quando fiz essa análise, preciso ser sincero com vocês, que eu tive que ficar exercitando para lembrar quantas vezes foram, como é que foi, quem foi. E algumas dessas perguntas ficaram tão distantes dos meus dias de hoje. E eu pensei, algo errado tem. Então deixa eu tentar deixar a coisa mais fácil. Deixa eu tentar trazer isso um pouquinho mais para perto da gente. Quantos de vocês já trouxeram 1 quilo de alimento para a nossa santa ceia? Quantos? Porque eu estou dizendo isso. Quando nós silenciamos, quando nós não nos movimentamos, quando nós esperamos apenas pelos outros para fazerem, a vida vai morrendo. E a nossa falta de atitude, a nossa indiferença, faz com que os índices aumentem. E aí você vai falar assim, Will, mas você falou de distritos com maior número de homicídios, e aí você está falando da cesta básica, do alimento da Santa Ceia da Betesda? Sim. Porque este alimento de Santa Ceia da Betesda é para ajudar, inclusive, pessoas que fazem parte desses índices e que moram nesses lugares. E que quando nós não conseguimos minimamente acabar com a miséria, sim, a violência aumenta. É algo extremamente ligado. E eu e você, às vezes ficamos parados na nossa poltrona, na nossa comodidade. Alimentos que visam ajudar pessoas. Alimento e cuidado que gera vida, vida plena, verdadeira, num simples gesto.
Tem uma música do Rapa que diz assim, uma outra música. Eu queria me acabar quando o desespero virar lugar comum. Posso te falar uma coisa? Se eu e você nos mobilizarmos, se eu e você quisermos e começarmos, sim, juntos, a fazer coisas simples, mas relevantes, o desespero nunca tomará conta. E aí nós não precisamos acabar. Sabe o que significa a cruz? A cruz é este cuidado ao extremo. É pão repartido de verdade, pão da vida. E quando nós repartimos pão da vida, o desespero não toma conta e vai mais além. Além de não tomar conta, a vida não se finda. A vida continua, se renova, mesmo com turbulências, mesmo com cruz, mesmo num caminho angustiante, mesmo em situações adversas, a vida continua, ela persiste, ela segue. Nós não podemos deixar que as palavras palatáveis, que essa forma de vida palatável, enlatada, porque é mais ou menos isso que nós vivemos em São Paulo, uma forma de vida enlatada. Nós não podemos, ou pelo menos penso eu, que nós não podemos deixar isso tomar conta, porque sim, aí nesta forma de vida, o desespero tomará conta, e sim, aí eu concordo com o Rapa, eu também quero me acabar, quando o desespero virar lugar comum. Mas enquanto eu tiver forças, e desejo que enquanto você também tiver forças, você não deixe o desespero virar lugar comum. Então, acorde. Balance aí dentro. Chacoalhe, para não deixar a vida ser asfixiada. Porque eu tenho plena convicção que nós temos pessoas boas aqui dentro. E que querem sim fazer uma vida e dias melhores. E que sim, estão dispostos a arregaçar as mangas e fazerem da sua história algo relevante e algo inspirador, para que outras pessoas olhem para essa história e queiram fazer igual, a semelhança de Cristo, como Ele fez conosco. Terceiro, seja teimoso e ponha a vida em movimento. E aqui esse último ponto, eu confesso que tem algo muito a ver comigo, muito particular. Quem me conhece mais de perto, sabe o quanto eu sou teimoso. Quando eu acredito de fato num projeto, quando algo de fato me sensibiliza e me toma como compaixão, pouco me importa se dormir apenas 2 horas. Pouco importa se eu passei o dia e estou cansado. Pouco importa. Porque o que vale mesmo é esta teimosia em fazer algo que vale a pena. Para quê? Para que eu desfrute de algo chamado Reino de Deus, porque acho eu que quando eu me coloco nessa disposição, quando eu me coloco neste processo, o reino começa a acontecer. E veja, eu não estou falando de sacrifício. Para mim não é sacrifício. Sabe o que isso significa? Ou qual a melhor palavra que eu usaria? Compaixão. Sabe o que significa compaixão? Sponville fala que compaixão é sofrer com.
Eu vou parafrasear. Acho que compaixão é viver com. Porque vida tem sofrimento. E eu acho que compaixão é viver com quem está disposto a entrelaçar os braços com os meus braços e fazer a vida acontecer. Com quem está disposto a rabiscar, mesmo que precariamente, mesmo que às vezes de uma forma esfarelada, uma história bonita. Os índices aumentam quando o meu amor e o seu amor diminuem. Os índices de violência aumentam, ou melhor dizendo, utilizando outra palavra, a miséria, a mazela que há no mundo, aumenta quando a minha compaixão e a sua compaixão começa a diminuir. Como se fosse a bateria de um celular. Quando começa a diminuir, e aí a nova geração, mais nova do que eu, inclusive, quando a bateria do celular começa a diminuir, o desespero toma conta. Porque não há vida sem aquilo. Utilizando esse exemplo, quando a compaixão começa a diminuir, quando o outro não me toca mais, o desespero toma conta. Então, te pergunto, nós somos uma comunidade de fé. E aí eu quero te fazer um jogo, quero te tensionar. Você tem fé? Talvez você me responda, tenho, Will. Deixa eu te fazer outra pergunta. Fé e o que mais? Fé e o que mais? Porque talvez a fé te faça ficar nesse lugar cômodo. Nesse lugar que espere que tudo seja resolvido num passe de mágicas. Não? Acho que não é isso. Então é fé e o que mais? Espero que os nossos encontros de quintas-feiras, que os nossos encontros de domingo, que as nossas reuniões em pequenos grupos, que todos os nossos movimentos aqui na Bethesda não seja apenas um encontro social, um espaço gostoso. Não, espero que sejam espaços que façam com que a tensão interna comece a mexer e movimentar e nos instigar a ser seres humanos melhores, não só no conceito, mas na prática. Não só na ideia e no intelecto, mas na vida. Não só aos domingos ou às quintas, mas nas segundas, terças e quartas, onde provavelmente você não encontra algumas pessoas que estão aqui hoje. Espero que os nossos encontros sejam espaços para acenderem lanternas em nós e que nós não deixemos essas lanternas aqui, que nós levemos elas para onde formos, para podermos levar uma boa notícia, para não acreditarmos que algo endêmico é comum. Não. Porque eu acho que é isso que Jesus mostra. Porque como que funcionava na época de Jesus? Tem um leproso endêmico. Vários leprosos ficavam à margem. Aí Jesus diz assim, endêmico não. Ser humano. Traz ele até aqui. Perdoados estão os seus pecados. Você está curado. Vai. E sabe como isso acontece? Numa conversa, numa relação e num movimento de compaixão. Então, ao invés de ficar com a endemia, fique com a compaixão. Ao invés de ficar no lugar cômodo e que é confortável,
prefira a atenção e talvez uma certa dose de sofrimento, porque isso é viver. Se está doendo, deixa eu te dizer uma coisa. Fique feliz, porque você está vivo. Quando parar de doer, talvez nem biologicamente, mas de uma forma existencial, acabou a vida. Então, se te incomoda, se te angustia, se te tira desse lugar comum, pronto, celebre a vida e se coloque em movimento. Seja teimoso. Acho que teimosia tem um parentesco muito forte com a palavra fé. Não estou falando daquela teimosia de menino birrento. Não, não é essa. Estou falando de uma teimosia que nos faz ser inspiração para outras pessoas. Uma teimosia que move um espírito aqui dentro, interno, que não se acomoda com o status quo, com o senso comum. Uma teimosia que, quando vier a indiferença tomando conta, ainda persiste, mesmo que isso leve de alguma maneira a pessoa à cruz. Esta teimosia. Seja teimoso. Seja teimoso o suficiente para colocar, para apontar a arma para a cara do sossego. A arma da compaixão, a arma do amor, a arma da bondade, a arma da humanidade. Aponte quantas vezes forem necessárias. Lembre-se, paz sem voz não é paz, é medo. Então, para você curar a vida, tenha mais do que fé. Tenha atitude. Tenha movimento. Ação que dá sentido à vida. Sim. Talvez você diga o seguinte, já para mim ir terminando. Will, mas eu não vou mudar o mundo assim. Que bom. Que bom que você sacou isso. A proposta não é para você mudar o mundo. A proposta é para você mudar realidades. Está aí uma diferença crucial. Talvez você não mude o mundo, mas talvez você mude realidades. E utilizando uma frase de Obama, yes, we can. Sim, nós podemos. Podemos por quê? Porque somos bons? Não. Porque podemos viver o que está em Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pelo Espírito Santo de Deus, que morreu por mim e vive por mim. Então, sim, acho que nós podemos. Comece simples. Fazer o simples não é o mesmo que não fazer nada. Então, se você tem dificuldade Will, por onde eu começo? Deixa eu te dar apenas uma dica. E é só uma dica para você começar a movimentar as coisas aí dentro. No próximo domingo, nós temos Santa Ceia. Se você nunca trouxe um alimento, faça um favor a você. Traga 1 quilo de alimento. Porque você vai começar a mexer aí dentro de você. Em lugares que talvez você nunca imaginou. E que te façam um ser humano mais bonito. Porque o gesto em direção ao outro nos faz mais parecidos com Cristo. E quando nós não esquecemos da nossa identidade, que somos semelhantes a Deus, ou seja, somos a imagem e semelhança de Cristo, nós nos lembramos que nós podemos ir em direção ao outro e fazer em direção ao outro, e assim a vida acontece e sempre o amor prevalece. Faça isso. Seja a sua atitude, a atitude que houve em Cristo Jesus, que não se estagnou com palavras bonitas, com movimentos bonitos, mas que preferiu
encarar uma vida turbulenta e cheia de desafios, mas que encarando essa vida, conseguiu mostrar que a eternidade é só uma condição de fé e movimento.